Olá pessoal, vamos dar continuidade ao treinamento de PL/SQL. Eu quero que agora vocês abram um capítulo 17 chamado Segurança contra o SQL Injection. Vamos falar também sobre o pacote DBMS_assert, que é um pacote utilizado para input values. E aqui eu vou colocar sobre o nosso fine grained access, que é uma outra maneira de a gente estar restringindo algum tipo de dados, tá ok? Então vamos começar pelo nosso SQL Injection. A injeção de SQL, como mais conhecido o termo americano SQL Injection, é um tipo de ameaça de segurança que se aproveita de falhas em sistemas que interagem com bases de dados via SQL. A injeção de SQL ocorre quando o atacante consegue inserir uma série de instruções dentro de uma coluna, uma consulta query, através da manipulação das entradas de dados de uma aplicação. Então, dentro de uma entrada de dados de uma aplicação, de um login, uma senha, um campo login, ele consegue emitir códigos ali que consigam alterar a funcionalidade dessas queries. Na minha opinião, a SQL Injection, quem descobriu foram os próprios desenvolvedores que descobriram isso, que poderiam fazer isso e pulverizaram isso na rede. Ok? Para exemplificar o funcionamento do SQL Injection, consideramos a seguinte instrução comum. Select ID, nome, from. Select ID, nome e sobrenome from authority. Ok? Essa instrução, que representa uma consulta na base de dados, retorna todos os registros das colunas ID, nome e sobrenome da tabela autores. A partir dessa instrução, os registros a serem retornados podem ser restritos através de uma inclusão na cláusula where, ok? Como é visto no exemplo abaixo. Então eu posso estar restringindo isso numa cláusula where, onde o nome eu coloquei José e o sobrenome eu coloquei Silva, tá certo? Com base nessa instrução, é fácil supor que José e Silva são strings, cujo conteúdo será preenchido pela entrada feita por algum usuário que estiver fazendo uso da aplicação. Então vamos pensar que isso é uma tela de login e o usuário colocou lá José e Silva como usuários, tá ok? Portanto, supondo que a aplicação não faça o tratamento apropriado do conteúdo inserido pelo usuário, ou mesmo pode fazer o uso acidental do caractere aspas simples, gerando a entrada. Vamos lá. Nome pode gerar a entrada Jo, aspas simples sobrenome Silva, não mudou nada, fazendo com que a aplicação gere o código select ID nome from autores where nome igual, olha só, José, dessa maneira aqui, tá ok? Então o teu usuário pode estar inserindo dessa maneira um código, inserir dessa maneira dentro do seu campo nome, tá ok? Passando essas aspas, tá certo? Quer dizer, o que viria aqui seria, isso daqui já viria via código do programa, né? Porque é uma string, e o que viria mais para o seu usuário do injection estaria passando essa string, esse aspas no meio. De acordo com as especificações da linguagem SQL, existe um erro na sintaxe dessa instrução, uma vez que a string passada para o campo nome é apenas uma palavra Jo, pois a adição de aspas simples quebrou a delimitação das aspas simples originais da consulta. O interpretador SQL espera que o restante da instrução
seja outros comandos SQL. Quer dizer, ele espera que após aquela aspa aconteça outros comandos SQL, vários que completam a instrução principal. No entanto, como o C não é um identificador válido, essa instrução não será executada e retornará um erro. Então, o que o cara do SQL Injection fez? Aqui é José. O que ele fez? Ele digitou Jo, colocou aspas e o C depois. Tá ok? E essa aplicação vai retornar um erro porque ele pensa que isso daqui, depois da aspas, é um comando SQL. A base nesse problema, um possível atacante pode manipular os dados da entrada a fim de gerar um comportamento não esperado das tabelas. Para exemplificar esse conceito, consideramos a mesma consulta apresentada, a entrada dos seguintes dados da aplicação. Eu posso fazer o seguinte naquele meu campo, olha só, digitar o Jo, fazer minha aspa, ponto e vírgula. Bom, até agora a minha engine SQL entende. E eu vou dar um drop table autores, ou drop table alguma tabela que você saiba que exista nesse banco. E aí continua. Fernando igual a Silva, fazendo com que a aplicação gere o código. Vamos lá. Select ID nome from, sobrenome from, autor, usuário, nome, abre aspas, Jo, terminou, ponto e vírgula, drop table autores, ponto e vírgula, abre aspas, end, sobrenome igual a, abre aspas, SQL, Silva, fecha aspas. Quer dizer, se eu executar isso, ele vai entender que o drop table vai ser válido. Tá ok? Isso é um exemplo de SQL Injection. Neste caso, a instrução será executada normalmente, pois não há nenhum erro de sintaxe. No entanto, com a adição do caractere ponto e vírgula, a instrução foi dada como finalizada de modo prematuro, dando espaço para uma nova instrução. Essa nova instrução, que poderia ser qualquer uma escolhida pelo atacante, pode ser responsável por retornar dados confidenciais armazenados na base de dados ou de executar instruções que comprometam o sistema, com a remoção de dados, tabelas e como pode ser visto no exemplo apresentado. Quer dizer, o atacador ele fez isso daqui, ó. Tá ok? Aparentemente, um método para prevenir esse problema seria a remoção das aspas simples nos campos de inserção da aplicação ou simplesmente não executando a query nessas situações. Isso é verdade, mas existem várias dificuldades para esse método, tanto quanto soluções. Primeiro, porque nem todos os usuários do sistema inserem dados de formas strings. Se o usuário puder selecionar um autor pelo ID, presumivelmente um número, por exemplo, nossa query aparecerá como abaixo. Select ID from query ID igual a 1, 2, 3, 4. Nessa situação, o atacante simplesmente pode adicionar uma instrução SQL no fim do input numérico. Então, que ele pode acrescentar um ataque aqui. Ponto e vírgula. Ok? Verificando os dialetos de SQL, vários delimitadores podem ser usados no Microsoft Jet DBMS Engine. Por exemplo, datas podem ser eliminadas com um caractere sustendido. Portanto, escapando da execução da adição das aspas simples, não necessariamente como solução demonstrando anteriormente. Quer dizer, tirando a aspa simples, você ainda não vai estar protegendo o seu banco de dados. Pode ilustrar que esse ponto usando um exemplo da página de login Active Server Pages ASPs, que acesse um servidor de banco de dados SQL e tente autenticar o acesso de uma aplicação fictícia. Abaixo há um pedaço do código da página de um formulário em que um usuário insere o username e o password para autentificação, pessoal. Aqui é uma function
ASP. Então, uma function login, uma variável username, uma variável password, username request o que foi digitado da tela, password request o que foi resultado da tela HTML. Criei minha conexão, vou gerar o meu select. Select asterisco from user, username é o que eu passei, and password é o que eu passei na variável. Estou dando um trait quer SQL, fechando minha string, fechando meu bloco de conexão. Isso é uma página em ASP, tá ok? A function min username, criei minha conexão, meu timeout 20, local server SA, password SA, estou conectando aqui provavelmente um banco de dados SQL Server, username, passei um username, if username length for mark 0, length cn, limpa ele, fecho minha conexão. Aqui está o exemplo de dois códigos ASP que poderiam ser utilizados para validar um login e senha, tá ok? A parte crítica é a parte do processo login.asp que cria uma query string. Processo login.asp que cria esta string aqui, aonde o injetor, o atacante, pode estar fazendo alguma coisa. Olha só. Se o usuário inserir os dados username, aspas simples, barra, drop table users, aqui ó, vamos tentar simular na query mesmo. No meu username, ele coloca 2 pontos, ele vem e põe aspa, coloca dessa maneira e coloca drop table users, tá ok? Vai concatenar esse comando junto com o user e o password. Então ele vai executar essa tabela e vai me dropar a tabela users. Tá ok? Olha só. Password, a tabela user será apagada negando acesso a todos os usuários. Tá ok? Assim sendo, no fim do campo username, é requerido para a query que seja executada sem erros a query. Ok? O atacante pode logar como qualquer outro usuário se souber o nome do usuário usando o input abaixo. Olha só, pessoal. Se o atacante souber só o nome do usuário, ele pode logar no sistema. Olha só. Se eu colocar o user admin que eu sei o nome, or o meu username, vai vir o meu username, eu coloco or 1 é igual a 1, é verdadeiro isso, não é verdade? Isso daqui não é verdade? Se é verdade e é falso, é verdade. Tá ok? Logou no sistema. Tá ok? Então, isso daqui não tem necessidade. Então tá aí, pessoal, como que eles fariam isso, né? O SQL Injection era utilizado antigamente. Imagina nas primeiras, já vi casos do Submarino, das lojas americanas. O pessoal tá invadindo dessa maneira, tá ok? A maneira como eles invadiam geralmente era colocava o usuário e no campo username, além de colocar o username, colocava aspas, or 1 é igual a 1. Se isso é verdade e isso é verdade, entrou no teu sistema, tá ok? Formas de defesa: parametrização de consultas, use Store Procedure para fazer isso no Oracle. Tentar escapar de toda a entrada fornecida pelo usuário, fazer mais validações, limitar os privilégios de acesso após o usuário logar, só dá referência de acesso para eles a algumas determinadas situações.
Para se proteger do SQL Inject, verifique se todo parâmetro passado para o site é tratado antes de ser concatenado. Ó, o cara colocou usuário e nome. Vamos ver se é só usuário e nome mesmo que está ali. Se não tem nenhum OR, se não tem nenhuma outra string para fazer uma manipulação errada de dados dentro do seu sistema. Tá ok? Então, pessoal, tá aí um exemplo, né? E o que era o SQL Injection e o que pode ser utilizado hoje caso você desenvolva uma aplicação web com essas falhas, tá ok? Então, pessoal, a Oracle, vendo isso, criou essa package DBMS _assert, ok? Para ajudar nessas validações. Nada do que você pode fazer também via PLSQL ou com outras ferramentas, mas existe essa package. A documentação dela da Oracle está aqui para quem quiser estudar mais a fundo, tá ok? O pacote DBMS Assert fornece uma interface para validar as propriedades de valor de entrada. Quer dizer, vamos pensar no campo login, no campo senha, o DBMS Assert vai agir ali para verificar se existe alguma falha em que um SQL Injection pode estar acessando, ok? O que ele verifica? Adicionar à esquerda e à direita aspas simples de uma string literal. Ok? Ele verifica se uma string possui uma aspa no início e no final. Verifique se todas as aspas simples, exceto a esquerda e a direita, estão emparelhadas como aspas simples adjacentes. Quer dizer, ele verifica, ó, tem no começo, tem no final, tem alguma coisa no meio? Opa, não pode. Tá ok? E como é a usabilidade desse pacote? DBMS Assert Encode Name. Eu passo uma variável, que vai ser o varchar, e retorno uma booleana se esse resultado vai ser true ou falso. Retorno uma validação. Tá ok? Se eu usar o DBMSassert.no, ele não vai me fazer essa validação das aspas, né? Se pelo menos existe uma aspa no início e no fim. Se existe no meio, dessa maneira ele vai falhar. Uma outra situação é verifica se a cadeia de caractere possui um nome SQL válido. Esse daqui dentro do meu campo username eu colocar a palavra table, ele vai me retornar um false. Tá ok? Ele não vai deixar eu continuar e vai me dar um erro. Tá legal? Vai dar um erro, geralmente, vou até colocar aqui o erro que pode ser dado. Hora 4402 invade com objet name, pode ser dado esse erro. Uma outra característica do DBMS Assert verifica se a cadeia de acréscimo existe um nome de objetos de esquema. Então, se dentro da hora que você digitou o seu código, seu nome, o seu login, você chama essa variável, passando isso por parâmetro, ele vai verificar se existe uma tabela chamada produtos ou uma vendas dentro e já vai me retornar um erro. Outra característica do DBMS Assert é que verifica se existe algum comando SQL válido na cadeia de caracteres. Quer dizer, existe o meu usuário select Pedro, não pode. Ele vai verificar isso e vai te retornar um erro, tá ok? Então aqui, além de umas saídas por SQL Injection, mas o que eu oriento é use Story Procedures para evitar SQL Injection, ok? Mas existe esse pacote DBMS _assert. Então, pessoal, dando um erro, invalid object name, tá ok? Falar um pouco sobre o Fine Grant Access. Nós não vamos conseguir demonstrar exemplo aqui porque está desabilitado essa funcionalidade por Oracle 11G, tá ok? Mas eu vou mostrar para vocês o que é isso, como você pode assegurar segurança em seu banco. O FGA Fine Grant Audit, espécie de controle de acesso granular, através de uma package DBMS _FGA,
podemos cadastrar políticas para determinadas tabelas e ver o resultado na nossa view DBA FGA Audit Trail. Vamos primeiro entender o que é esse pacote DBMS_FGA. Ele consiste em objeto esquema, objeto name, politic name, audit condition, audit column, audit render módulo, render esquema, habilitada, statement type, audit tray binário, audit column binário, identification. Os principais são: eu quero auditar o meu esquema, o meu objeto, vou botar um nome na minha política, alguma condição, se o salário for maior que 500, e alguma coluna, só quero auditar alterações feitas na minha coluna, tá ok? Aqui são todos os parâmetros descritos, como eu escrevi acima, ó. Audit esquema está, audit render esquema, o esquema onde está o evento render. Um evento render pode ser escrito para tornar uma decisão quando o audit condition for verdadeiro. Quer dizer, se esse meu audit condition for verdadeiro, eu quero dar um render esquema, tá ok? Se eu quero auditar somente uma coluna, então o que eu descrevi passos a passos do que seria cada item desse pacote. Audit tray determina se grava ou não o SQL bind, o SQL testing, FGA log, o default para esse seja populado no DB extend, caso contrário use DB, quer dizer, você pode gravar suas auditorias dentro de um banco de dados ou dentro de um arquivo externo, tá ok? Então aqui eu tentei colocar todos os parâmetros, mas já expliquei vários para vocês aí, tá ok? Então vamos para um exemplo prático aqui, ó. Estou criando uma DBMS_FGA drop, estou dropando essa uma auditoria que eu fiz, simples, tá ok? E aqui eu estou criando uma auditoria simples. Eu estou criando uma auditoria no meu esquema SIS, na minha tabela FGA, estou dando um nome para ela, Audit Conditional. Se eu quisesse usar essa Audit Conditional e ter colocado o salary maior que 500, só vai ser disparado onde o salário for maior que 500, essa auditoria. Audit column, só quero também que seja em cima da minha coluna salary, tá ok? Então, esquema null e habilitado true. Se eu der um desk ou um select nessa minha DBA FGA Audit Trail, vai mostrar esses logs das pessoas que fizeram esses acessos nessas tabelas. Aqui, como no Oracle Express Edition isso não vem habilitado, eu criei aqui o select, para a gente ver o que aconteceu nessas minhas auditorias. Lembrando que essa auditoria tanto pode ser focada a banco ou arquivo externo, e ele vai gerado um resultado dessa maneira aqui, ó. No dia 23 de maio, o Fred, Best Hour, o esquema Book, extensivo Book, deu um select asterisco para um pubs.book. Ele também nesse dia aqui deu um select no outro select no pubs.book. E o Fred também nesse outro dia aqui deu um select dessa maneira aqui, onde price maior que 60. Então, pessoal, é só umas diretivas de segurança. No meu curso 1Z0051, 1Z0052 ou 1Z0062, tanto para as provas de certificação do 11G e do 12C, eu entro mais a fundo em detalhes desse FGA, do Grind, com exemplos mais práticos, ok? Então, finalizando aí esse capítulo 17, SQL Inject com a nossa FGA, abraços e bons estudos.